Olha aqui, eu estava procurando aqui o satirista latino Juvenal, né? O Juvenal é autor de uma frase, dita em latim, Bob Furui, escrita em latim, quis custodiet ipsus custodes. Momento cultural. E o Sérgio Moro, às vezes no português ele se atrapalha um pouco, mas ele gosta de vez em quando apelar a um latim para escrever um artigo. Ele resolveu escrever um artigo na revista digital Cruzoé a partir desta frase, né, usando ali como uma referência. Que quer dizer o seguinte, o Voglio Bene, quem é que, em última instância, quem é que controla os controladores? Se você tem os juízes, e os juízes julgam, quem julga os juízes? Padre Vieira perguntou isso de outro modo num dos sermões. Quem remedeia os remédios? Quem é que controla, quem é que põe limites àqueles que são encarregados de pôr limites? Vejam só, essa divisa do Juvenal, que é muito citada no direito, ela serve para colocar limites nos tribunais e não para que eles percam os limites. Certo? Bom, os juízes nas democracias são livres para formar o seu entendimento, segundo balizas, né? Porque senão vocês já imaginaram? Se cada juiz resolvesse aplicar a própria Constituição, resolvesse aplicar as próprias leis, se olhasse para a Constituição e dissesse, isso aqui é mero formalismo, não serve para nada. Eu vou fazer o que eu quero. O valente Sérgio Moro apresentou a sua candidatura à presidência, e aí tem muita gente que diz assim, quanta gente criticando o Sérgio Moro, quanta gente com medo. Não! Quanta gente criticava Jair Bolsonaro, era medo? Em certo sentido era, né? Justificado. Receio. O único problema é que o Jair Bolsonaro ele não tinha aceitação em certas fatias da inteligência brasileira e o Sérgio Moro tem. O que é lamentável, porque depõe contra essas inteligências, é claro. São incapazes de entender o que na sua postulação é essencialmente autoritário. Em muitos aspectos até, mais perigoso é Sérgio Moro do que o próprio Bolsonaro. Porque Sérgio Moro é capaz de contaminar a inteligência brasileira. O Bolsonaro há uma certa reação ali de proteção. Já conseguiu furar algumas membranas, mas ainda há uma reação de proteção. Quando o Juvenal perguntou quem controla os controladores, quem vigia os vigilantes, quem remedeia os remédios, ele estava falando que os tribunais têm de ter contenção, autocontenção, para que não se transforme, para que não se crie, por exemplo, uma ditadura do judiciário, digamos. Para que não se tente fazer justiça ao arrepio da lei, que é o justiçamento. Pois não é que ele escreve esse artigo na Cruzoé? E inverte o sentido. Aí ele diz assim, ele reconhece, né, que essa frase é, na verdade, para controlar os excessos. Mas aí ele diz... Aliás, antes disso, né, ele escreve assim, no Brasil, críticos da Operação Lava Jato alegam incessantemente que teriam havido excessos, muito embora tenham dificuldades de identificá-los ou descrevê-los. Primeiro que ninguém tem dificuldade de identificar ou de descrever. Se o senhor quiser, eu aponto todas as vezes que o senhor mandou prender pessoas ao arrepio do artigo 312 do Código de Processo Penal. Hein?
Ou então que o senhor determinou condução coercitiva sem que a pessoa tivesse sido nem sequer previamente intimada. Não precisa ser, mas pelo menos precisa haver o risco de que esta pessoa não vá cumprir a determinação judicial. Nada disso existia e o senhor determinou, por exemplo, a condução coercitiva do Lula. Para dar um exemplo. E boa parte das prisões preventivas que o senhor decretou estão em desacordo com o Código de Processo Penal. Mas vai lá, primeira coisa, o juiz, teriam havido excessos? Não, aí é um excesso, coitada, com a língua portuguesa. Teria havido excessos. O verbo haver, mesmo que ele venha acompanhado do ter, né, ele não flexiona. Tá? Momento cultural. Havia pessoas e não haviam pessoas. Teria havido excessos e não teriam havido excessos. Mas tudo bem, isso é de menos. Né? O seu problema maior não é grande. Né? A sua cônjuge, por exemplo, sabe disso. O seu problema com a língua é grande, é difícil, mas, de qualquer modo, com o direito é muito pior. Aí ele inverte o sentido e diz assim, quem controla os controladores, mas nós temos de pensar isso também do ponto de vista da omissão. Então, quando há omissões, é preciso que alguém controle as omissões. E aí Sérgio Moro volta a propor o que ele propôs no discurso dele, no lançamento da pré-candidatura, diante do silêncio cúmplice, omisso da imprensa, ele volta a propor a criação de um tribunal de exceção no Brasil para combater a corrupção. Faz uma associação indevida com o Tribunal Penal Internacional, já chego lá. Mas sim, ele quer um tribunal de exceção no Brasil. Augusto, acha para mim a bandeira, a antiga bandeira da Ucrânia, aquela vermelha e preta. Vou pedir para pôr no ar daqui a pouco. A bandeira que aparecia nas manifestações da extrema-direita bolsonarista aqui no Brasil. Já digo por que isso. E aí ele diz, o Brasil também deveria criar, ele propõe, Bob Furuia, uma corte de exceção. Uma corte superior só para punir corruptos. Que se entende, está livre do STF. Ele quer uma corte de exceção no Brasil. Ele insiste nisso nesse artigo. E aí, Vólio Bene, ele cita um país que fez isso. Que ele toma como exemplo. Sabe qual é o país que Bolsonaro toma como exemplo? Olha só o ato falho. Que Sérgio Moro toma como exemplo? Qual? A Ucrânia. A Ucrânia. A Ucrânia que hoje é o centro da militância da extrema-direita mundial. Ele não esconde o que ele pensa, não. É mais um que não esconde. Porque até hoje tem um monte de babaca aí, com a devida vênia. Eu já disse que eu aceito os arrependidos. Estou arrependido, votei no Bolsonaro, fiz zerda. Ok. Até porque, né, Bob, insisto, se todo mundo repetir o voto, a pessoa se reelege. Sim. Então tá bom, Vólio Bene. A pessoa arrependeu, tá. Tem um monte de opções, né? Aliás, já tinha em 2018, né? Você vai dizer, eu só tinha ou Haddad ou... Não, primeiro que não é verdade. E mesmo depois do segundo turno, esse negócio de que eu fui obrigado a votar no Bolsonaro, não foi. Sabia muito bem, ele já tinha falado, ele já tinha se posicionado sobre estupro, ele já tinha se posicionado sobre tortura, ele já tinha se posicionado sobre fuzilamentos. Ele já tinha se posicionado sobre tratamento a presos nas cadeias. Ele já tinha falado sobre tudo isso. Já tinha os 3 filhos políticos. Mas vai lá. Agora, Bolsonaro nunca escondeu o que ele pensava. Ou escondeu? De uma coisa só, Bolsonaro não pode ser acusado. De ter sido insincero. Né, Bob Furuê? Insincero ele não foi. A gente sabia o que ele pensava. Quem votou, votou sabendo do que ele pensava. Algumas pessoas mais pobres, mais informadas e oprimidas, tá bom, muitas vezes. Agora, a gente informada que votou, votou sabendo. E agora, Sérgio Moro não está escondendo o que ele quer.
Ele quer um tribunal de exceção e o seu país de referência é a Ucrânia. A Ucrânia hoje é um celeiro da extrema-direita mundial. Extrema-direita que participa do governo, que está no governo. O fato de que a Ucrânia luta contra o Putin, os nacionalistas ucranianos lutam contra o Putin, que é um Putin, não torna aquela gente boa. Não. Aliás, a bandeira de referência deles, a bandeira da Ucrânia hoje é aquela azul e amarela, né? Mas eles têm uma bandeira do velho nacionalismo ucraniano, que é a vermelha e preta, que é a bandeira que foi adotada, inclusive, pelos neonazistas ucranianos. Está assim de neonazista ucraniano lá. Ó. Aliás, os nacionalistas ucranianos que servem de referência para essa luta contra a Rússia, esses nacionalistas se aliaram aos nazistas. É bom que fique claro. E essa bandeira é a bandeira adotada pelo neonazismo ucraniano. E, frequentemente, estava essa bandeira nas manifestações a favor do golpe aqui no Brasil. A tal da Sarah Winter disse que fez treinamento na Ucrânia, diga-se. Fez ou não fez, eu não sei. Mas a Ucrânia é uma das suas referências. Aliás, se você, nos sites da extrema-direita, do bolsonarismo, eles frequentemente falavam da ucranização do Brasil. E aí, Moro está dizendo, vamos criar um tribunal excepcional aqui no Brasil, como se fez na Ucrânia. Mas, claro, o juiz é muito delicado, ele diz, exalta a tal da Revolução da Dignidade, mas como é que a gente faria, o Valio Bene, para escolher esse tribunal? Difícil, né? Como é? Porque, veja só, para começo de conversa, o Moro quer criar um tribunal excepcional aqui, mas ele não reconhece dignidade no judiciário brasileiro ao qual ele pertencia para estabelecer esse tribunal. Não. Quem vai fazer? Aí ele pergunta, como evitar que a Corte Superior Anticorrupção, então note que é uma corte sobre a qual o STF não teria jurisdição. Como evitar que a Corte Superior Anticorrupção não caísse nas mãos de juízes pouco comprometidos com o ideal que levou à criação da nova instituição? Aí ele está falando da Ucrânia. A resposta foi recorrer ao auxílio da comunidade internacional, por meio de organizações como o FMI, o Banco Mundial e a União Europeia. E aí, magistrados, advogados e professores de direito ucraniano poderiam se apresentar e tal, mas o crivo seria dessas pessoas, desses entes. Então, não só se cria um tribunal excepcional no Brasil, como esse tribunal excepcional seria instalado por organismos multilaterais, o que corresponderia, obviamente, à perda da soberania no Brasil. Do Brasil. Nenhum país do mundo, a não ser a Ucrânia, tem isso. Aí ele compara com o Tribunal Penal Internacional, que se criou o Tribunal Penal Internacional. Não, peraí. O Tribunal Penal Internacional, o Estatuto de Roma é outra coisa. Países se juntam para criar um tribunal com jurisdição internacional. É diferente de um país pedir a entes multilaterais que criem uma corte superior no seu país. É o inverso. É o inverso. Sim, Sérgio Moro, todo mundo sabe como o Departamento de Justiça dos Estados Unidos gerenciou a Lava Jato aqui no Brasil. E como decisões tomadas pela Lava Jato aqui no Brasil atenderam a interesses dos Estados Unidos, não necessariamente do Brasil. Colaboração
extralegal do FBI com a Lava Jato aqui. Atuação do FBI aqui sem que as autoridades brasileiras soubessem. Acerto feito pela Lava Jato para pagar multa da Petrobras aqui no Brasil, multa aplicada lá fora. Aquela, o Dallagnol até sugeriu, candidato a deputado agora, que se pegasse metade do dinheiro e que essa metade do dinheiro fosse administrada pela Lava Jato na prática, por uma fundação que estaria na prática sob controle da Lava Jato. 1,250 bilhão. E claro, nem Sérgio Moro, nem Dallagnol, nenhum deles tinha interesse político, tá, gente? Ninguém tinha interesse político. Esse é Sérgio Moro. Não dá para dizer, senhores, porque o Sérgio Moro hoje, existe o morocolunismo, né? Eu aponto isso na minha coluna da Folha hoje. Está espalhado. Está espalhado o morocolunismo. E o morocolunismo tem uma máxima. Ou você concorda com o Moro em tudo, ou então você defende a corrupção. Que é a mesma coisa do bolsonarismo. Ou você concorda com o bolsonarismo em tudo, ou você é comunista. Não é isso? Não é assim que funciona? Ou você é bolsonarista, ou você é comunista. Então, notórios direitistas viraram comunistas para o bolsonarismo. E com o Moro a mesma coisa. Ou você concorda com as ilegalidades da Lava Jato, ou você é a favor da corrupção. Nunca aconteceu de um candidato propor um tribunal de exceção no Brasil. Isso é uma vergonha. Propor um tribunal de exceção no Brasil, e este tribunal de exceção significaria a perda da soberania. Porque seria instituído por organismos multilaterais. Obviamente, nos organismos multilaterais, quem é que tem, digamos assim, a prevalência? Os Estados Unidos, os mesmos que foram atendidos por Sérgio Moro no caso da Lava Jato. Objetivamente atendidos. Se o objetivo era esse ou não, tanto faz. O mesmo Sérgio Moro que depois deixou, primeiro deixou a toga para ser ministro do Bolsonaro, depois deixou o ministério para trabalhar na Álvares e Marçal, que fazia a recuperação judicial do Odebrecht, que quebrou em razão da Lava Jato. Eu não sei se a postulação dele terá sucesso ou não. Eu só sei que ele não está escondendo o que ele pensa. Não está escondendo o que ele pensa. Hã? E se a imprensa, de maneira geral, tratasse o Sérgio Moro com o mesmo rigor com que trata Bolsonaro e Lula, hoje era o dia de perguntar para ele se ele concorda com Afonso Celso Pastore de que se pagou auxílio emergencial demais no Brasil. Ele concorda ou não? Seria a primeira chance para ele falar que não concorda com Afonso Celso Pastore. Ou então ele dizer, sim, concordo, pagou-se auxílio emergencial demais. Ontem Celso Pastore disse que se pagou auxílio emergencial a quem não merecia receber. Alguém se interessou de perguntar para Sérgio Moro hoje se ele concorda com o seu guru econômico? A menor contradição entre Lula e a democracia, não sei o quê, se dá um espaço danado. A menor contradição entre Bolsonaro e Paulo Guedes se dá um espaço danado. Nós temos um postulante que disse ter um guru econômico, Afonso Celso Pastore, que deu um pau no auxílio emergencial e ninguém foi saber se Sérgio Moro concorda com ele ou não. E a imprensa não deu o menor destaque ao tribunal de exceção. Eu fui o único que escreveu a respeito. E Sérgio Moro concorda comigo que isso é importante, porque ele escreveu um artigo a respeito. Escreveu um artigo a respeito. Procurem outra pessoa que tenha apontado, tenha feito crítica no dia do discurso a essa história do tribunal de exceção. Aliás, eu fiz aqui, meninos. Fiz editorial aqui. Ninguém deu bola. Porque ninguém nem leu o que ele escreve.
Ai, ele combate a corrupção. Imaginem o que significaria isso aqui. Ucrânia como exemplo a ser seguido. O fanatismo, qualquer um, cega, não é? E a propósito, já não quero deixar passar, ministro Luiz Fux, está aqui, Reinaldo, não será desta vez que o plenário do Supremo Federal irá julgar a liminar que suspendeu a aplicação do juiz de garantias. Nesta semana, o presidente da Corte, Luiz Fux, retirou da pauta 4 ações diretas de inconstitucionalidade que seriam discutidas na próxima quarta-feira. A polêmica vem desde janeiro de 2020. Ou seja, o Congresso aprovou o juiz de garantias, o Dias Toffoli concedeu uma liminar suspendendo por 6 meses a aplicação até que se organizassem as coisas, de modo que o juiz que julga não é o mesmo que cuida da instrução para evitar contaminação e para que você garanta a maior isenção. O Fux, um lavajatista, concedeu uma liminar e nunca mais levou a julgamento a liminar. O Fux é aquele que disse que não queria mais, que as liminares deveriam ser julgadas rapidamente. E nunca levou mais a liminar. E a aplicação do juiz de garantias está suspensa desde esse tempo. Ministro Luiz Fux, olha aqui, ministro Luiz Fux, essa vai direto para Vossa Excelência, diretamente para Vossa Excelência. Diretamente para Vossa Excelência. Enquanto o senhor suspende o juiz de garantias, o seu aliado Sérgio Moro quer transformá-lo em titica. Ele quer tirá-lo dos julgamentos que envolvam questão de corrupção, porque não reconhece em Vossa Excelência e nos seus colegas competência para esse julgamento. O senhor não se envergonha de, nesse particular, atuar como esbirro de alguém que quer acabar com a independência do Supremo, que não reconhece qualidade nesse tribunal e que quer subordinar o judiciário brasileiro a um colegiado de entidades multilaterais, jogando no lixo a soberania nacional? O senhor se sente confortável na companhia desse senhor? Porque é isso que acontece. Quando o senhor não leva à mesa para julgamento o juiz de garantias, que o senhor suspendeu desde janeiro do ano passado, é isso que o senhor está fazendo. Aliás, concedendo uma liminar sobre outra liminar de um colega, uma aberração. Ao fazê-lo e ao manter essa decisão, o senhor se coloca como auxiliar daqueles que querem subordinar o Supremo Tribunal Federal a um ente de razão criado pela militância a favor do combate à corrupção, que é mero papo furado para acabar com a soberania nacional nesse particular. O senhor se transformou num esbirro disso. E isso, obviamente, é uma vergonha. Né? Como eu não estou gagá, Juvenal, sátiras completas. Momento cultural. O que é que ele está escondidinho lá? Porque eu preciso mandar Bob Furuia fazer uma restauração. Né? Tô vendo. Viu? Olha, coisa linda, né? Coisa rara também, tá? Juvenal, sátiras completas. 1943. 3 anos depois do nascimento de mamãe.